Olá, meu nome é Alexandra, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O objetivo deste vídeo é dar dicas de pronúncia em inglês. E eu vou falar agora nesse vídeo sobre o silent T, algumas palavras onde o T fica silencioso, ok? Então tá, o T em inglês, como em português, ele tem o mesmo som, né? Por exemplo, time, que é tempo, time. Por exemplo, eu fui aqui no tradutor, né, no Google, time, né, que é T-I-M-E, time. Então, ali, esse T tem o mesmo som que o T tem em português, time. Time. Time, né? E este E fica mudo, silencioso, time, time. Mas eu vou falar para vocês algumas palavras onde o T fica silencioso, ok? Então, eu vou falar algumas palavras onde o T em inglês ele fica silencioso. E isso é muito comum acontecer, especialmente quando vem um N, né? Vem depois do N, o T fica silencioso, né? Então, after N, silent T, né? Eu só coloquei as palavras-chave para a gente ir se acostumando. Então, esta palavra aqui em inglês significa entrevista, né? Entrevista, em inglês se escreve assim, né? Então eu vou soletrar em inglês I-N-T-E-R-V-I-E-W. Então se escreve exatamente assim. Mas na hora de falar, ao invés de falar interview, você vai falar interview. Interview. Então, este T vai ficar mudo, vai ficar silent T. Silent T. Viu? Então, tá aqui, eu coloquei no Google Tradutor, né? Interview significa entrevista, né? E aqui tá o alfabeto fonético, explicando como fala. Interview. 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 Só que quando eles colocam essas colchetes entre uma letra, significa que às vezes você não pronuncia. Então vai ficar interview, igual ela falou. Interview. 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 Entrevista vai ficar interview. Interview. Interestadual em inglês se escreve assim: INTERSTATE. E soletrando em inglês, INTERSTATE. Então se escreve exatamente assim, mas na hora de falar, a maioria das pessoas não vai pronunciar este Tzinho, né? Provavelmente porque tem um N antes. Então, ao invés de ser interstate, interestadual, né? Ao invés de ser interstate, vai ficar inner state. Inner state. Inner state, que é interestadual. Então, eu coloquei aqui, ó, no tradutor do Google, interstate, aqui a tradução, interestadual, e aqui o alfabeto fonético internacional. Então, quando tem uma letrinha entre aspas aqui, significa que às vezes você pronuncia e às vezes não. Então, você pode ouvir interstate, mas é muito mais comum ouvir inner state. Vamos ver o que ele vai falar. Interstate. Inner state. Interstate. Inner state. Interestadual, inner state. Inner state. Inner state. Internacional se escreve assim: INTERNATIONAL, né? Isso em inglês, né? Eu soletrei em inglês. E ao invés de falar international, international. Aqui som de X também, né? International.
Então, ao invés de falar international, você vai falar sem pronunciar este T. Vai ficar international. 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 Então, aqui eu botei no Google Tradutor, né? Escrevi international e a tradução aqui em português. E aqui nós temos o alfabeto fonético internacional, tá? Então, tá aqui. Onde tem a letrinha entre aspas, significa que às vezes você pronuncia, às vezes não. Então, você pode falar international ou international. International. Vamos ver como é que ele fala? International. 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 Então, veja bem que ele não pronunciou este T, né? E essas vogais aqui, né, ficaram com som de International. No. International. 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 Né? Então, internacional fica assim. Então, internacional tem essas duas peculiaridades, né? Que o primeiro T, na maioria das vezes, fica mudo e o outro T fica com som de X, né? Então, vai ficar international. International. Então, esteja preparado para ouvir internacional assim. International. E se você quiser falar um voo internacional, é international flight. International flight. International flight. Então, vamos lá. Espera aí que eu tenho muitas... International flight. International flight. International flight. Esse flight aqui, esse Tzinho bem fraquinho, tá? International flight. Né? Então, aqui só voltando a nossa palavra, este T, ele dificilmente você vai ouvir. Então, vai ficar international. E esse Tzinho aqui vai ficar com som de X. International. International. Wanted. Este aqui é o verbo querer. Want. E este ED no final significa que é no passado. Tipo, eu quis, ele quis, nós quisemos, eles quiseram. Wanted. Wanted. Seria assim que a gente imagina que vai falar. Só que este Tzinho aqui não pronuncia. Então, vai ficar wanted. 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 Então, só que o verbo, a palavra wanted, também tem o significado de procurado, tá? Que eu já vou falar um pouquinho para vocês. Wanted, wanted. 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 Wanted, que significa também procurado, tá? Então, antigamente, lá no Canadá, Estados Unidos, né, tinha um bandido, então as pessoas tiravam ou uma foto ou faziam um desenho da pessoa e colocavam uma plaquinha assim, escrito wanted, wanted, aí colocava aqui embaixo o valor da recompensa e aqui reward, que é a recompensa. Então, wanted, wanted. Então, aqui é uma expressão, né? Don't, que é não, né? Know, know é saber. Know é o verbo saber. Know, que por acaso você também não pronuncia esticar. Não fica que know, mas sim know, know. Então, se eu quero falar que eu não sei, I don't know. Só que na hora de falar rapidinho, eu vou falar I don't know. I don't know, I don't know. E muitas vezes as pessoas vão responder don't know, don't know. Então, mais um T silencioso aí do don't, né? Então, falar don't know é não sei, don't know você vai acabar falando don't know, don't know, don't know. E eu não sei, I don't know, I don't know. A palavra impressora, né? Impressora, printer, printer, né? Então, vamos soletrar em inglês. P-R-I-N-T-E-R,
Só que na hora de falar printer, porque tem este Nzinho aqui antes, né? Muitas dessas palavras têm isso. Então, vai ficar printer, e não printer. Então, eu fui aqui no Google Tradutor, ó, escrevi printer, aí veio logo a tradução. Aqui tem umas figurinhas aqui, né? E aqui temos o alfabeto fonético internacional, tá? Mostrando que essa letrinha que está entre aspas significa que às vezes você pronuncia, às vezes não. A maioria não, tá? Não pronuncia. Então, ao invés de falar printer, você vai falar printer. 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 Impressora em inglês fica printer. Enter, de entrada, né? Pois é. Então, vamos lá. Eu vou soletrar em inglês. Vai ficar E-N-T-E-R. É exatamente assim que escreve. Mas na hora de falar, na maioria das vezes, você não vai pronunciar este T. Então, ao invés de ser enter, você vai ouvir enter. Só lembrando que nós temos uma tecla. Enter. Né? Que quando você dá um comando, você aperta ela e ela entra, né? Aquele comando. Enter. Então, eu coloquei aqui no Google Tradutor, né? Enter, entrar, né? Só que, ó, tá aqui, ó, no alfabeto fonético internacional. Este Tzinho está entre aspas, quer dizer que às vezes você pronuncia, às vezes não. Vamos ver como é que ela vai falar? Enter. Só que você vai ouvir muito enter também, tá? Enter. Enter, quer dizer entrar, vai ficar enter. No inglês coloquial falado, que você vai encontrar mais frequente, viu? No dia a dia. Enter. E esta palavra aqui também, que significa 20, o número 20, né? Que soletrando fica T-W-E-N-T-Y. Só que na hora de falar, ao invés de falar 20, você pode até falar lá na Inglaterra, mais comum, 20. Só que nos Estados Unidos e no Canadá, você vai ouvir 20 ou 20. Então, mais uma vez, eu deixei aqui no Google Tradutor, tá? 20 ou 20, vai estar escrito aqui 20, né? E aqui é o alfabeto fonético internacional. Quando tem uma letrinha entre aspas, quer dizer que na pronúncia, quer dizer que às vezes você pronuncia, às vezes não. 20. Vamos ver o que ela vai falar? 20 em inglês, que eu já tinha explicado em outros vídeos, vai ficar 20, né? 20. Então, eu vou ler agora nas minhas anotações, tá? Para ficar mais rápido. Interview, que é entrevista. Interview. Interstate. International, que é internacional, tá? International. Wanted. Don't know, que é não sei, tá? Não saber, não sei. Printer, que é impressora. Printer. Então é isso aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E se o conteúdo ajudou, vocês podem deixar o seu like, se inscrever, apertar o sininho, deixar comentários, né? Só mais uma observação, né? Que eu acho muito importante ficar soletrando, parece monótono, mas em inglês a gente soletra muito, tá? Por exemplo, JFK, né? Que é o presidente Kennedy, né? Então, eles falam JFK. O marido da Beyoncé,
Jay-Z, que é JZ. Então, soletrando as iniciais, por exemplo, o portão de embarque nos aeroportos, sempre tem uma letra e um número, né? Então, é muito bom você saber muito bem as letras e os números, né? Essa é a minha sugestão. Eu espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, um abraço, tchau!